Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade àquela nossa aula anterior sobre alimentação e vamos falar agora especificamente sobre turbocompressor. Então, se você já vem acompanhando os vídeos, já conhece a qualidade, não deixe de largar aquele like. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque isso ajuda bastante a gente a continuar nosso trabalho. E hoje, o que é que você irá aprender? O que é um turbocompressor e seu princípio de funcionamento? Os tipos de turbocompressor, os principais componentes do sistema de um turbocompressor e as vantagens do turbocompressor. Então, vamos lá. O que é um turbocompressor? Como é que ele funciona em si? É um componente que tem a finalidade de aproveitar os gases de escapamento, diferentemente das outras sobrealimentações que vimos anteriormente no vídeo 11. Esse aqui ele aproveita os gases de escapamento. Então essa imagem aqui eu tinha colocado anteriormente aqui. Então você observa que ao queimar o cilindro, né, libera os gases no escapamento e uma turbina aproveita esses gases e ela gira em uma alta rotação, aproximadamente ali entre 50 a 100 mil rotações ali, a depender de cada projeto, de cada turbina. Então ela envia para o coletor de admissão. Diferentemente do que está nessa imagem aqui, ó, existe uma outra peça aqui nesse caminho que é chamado intercooler. E vamos falar isso mais para frente um pouquinho, mas o princípio de funcionamento é isso. E ele é composto basicamente de duas partes aqui, ó. Ele tem a parte quente, que é justamente onde vai no escapamento. Então observe que ele tem essas paletas aqui, ó, que é a turbina propriamente dito. Essa parte em volta que é a voluta. E aí quando os gases vêm em alta velocidade, gira essa turbina, passa esse movimento circular e vem para esse compressor aqui, que é um compressor centrífugo também, que é bem semelhante ao anterior. Então ele aspira por aqui. Nessa imagem aqui, você pode observar ela mais detalhadamente, que ela tem essas aletas, onde ela aspira pelo centro e solta pelas periferias aqui. Então é basicamente aqui, ela aspira pelo centro e solta pelas periferias, diferente da turbina que ela recebe os gases de escapamento pela lateral e solta justamente pelo centro. Tem essa diferença. Uma é basicamente o oposto da outra, né? E o que é que acontece? Nesse eixo aqui, muitas vezes elas têm rolamentos, mas na maioria das vezes é feito por bucha com a lubrificação vindo de uma mangueira pelo próprio motor. Então, quais são os tipos de compressor que tem? O mais antiguinho, digamos assim, né, é o de geometria fixa, e os mais modernos podemos dizer que é o de geometria variável. Então, basicamente, você pode encontrar esses dois tipos aqui. Então, qual é a principal característica quando você vai observar o de geometria fixa? Ele é cru assim, ó, liso. Ele só tem a turbina de escapamento e, no caso, o compressor aqui. E não existe mais nenhuma peça nele, a não ser o alojamento dos mancais aqui, onde entra o óleo para lubrificar o mancal. Então, o único componente móvel aqui é o eixo e, no caso, os impelidores. A voluta ela não muda, essa aqui é uma parte fixa. Então essa aqui é a principal característica do turbocompressor de geometria fixa, né? E o que é que acontece se você precisa alterar a pressão de escapamento, perdão, a pressão do coletor de admissão? Você tem que mudar ou o tamanho da turbina fria ou o tamanho da turbina quente, colocando turbinas maiores ou menores a depender do motor, né? Mas isso já é um caso de preparação. Aqui eu estou falando de uma maneira geral, porque é muito conteúdo para passar em apenas um vídeo. Então, basicamente, quando você quer mudar a pressão, você é obrigado a mudar o tamanho dessas turbinas. Guarde essa informação. Já a turbina de geometria variável, ela por dentro, ela tem essas diferenças aqui, ó. Ela tem essas alhetas que muda a saída no caso dos gases aqui, ó. Então, por ela mudar, então você consegue mudar basicamente como os gases vão atacar, os gases de escapamento vão atacar essa turbina aqui. Então, mudando essa geometria, você consegue mudar a velocidade. E o que aciona ela é essa válvula aqui, ó, que é uma válvula de diafragma,
que recebe a pressão do coletor de admissão. Aí, através desse diafragma, como é que se chama? Um conjunto de partes mecânicas vão alterar essa geometria aqui. Então, esse é a principal diferença aqui, ó, da geometria variável. Então, não é apenas o eixo com as turbinas que se movem, ele também possui essas aletas que ficam na parte de escapamento. Então, é assim que ela muda a sua velocidade. Para mudar a velocidade da turbina e assim regular a pressão, né? A pressão na saída. Então, aqui temos uma imagem mais detalhadamente. Então, observe que quando os gases vêm na forma de periferia, ele gira a turbina através de um ângulo. E quando a válvula está acionada, ele empurra, mudando essa geometria. Então, aqui seria projetado para um RPM melhor em baixa rotação. E aqui um RPM melhor em alta rotação. Porque a turbina em si, ela tem esse problema. Ela não consegue gerar grandes pressões em baixa rotação. Então, para aliviar esse problema, nós temos essa geometria variável aqui, ó. Entendeu? Então, vamos dar continuidade. Então, aqui a vantagem da geometria variável. Então, imagina que esse gráfico em vermelho é o de geometria convencional. Então, observe que quando a rotação vai aumentando, à medida que a pressão também vai aumentando. E observe que não é de maneira linear. Quanto mais rotação, mais pressão. Mas, se você quiser alterar essa curva do gráfico aqui, em algum momento você vai perder. Ou se você aumentar o tamanho da turbina, você vai ter mais pressão na parte final. Se você diminuir, você vai perder pressão na parte final. Já o de geometria variável, que é esse verde aqui, ó, você consegue, desde uma baixa rotação melhor, já ter uma curva de pressão bem mais alta até o regime. Claro, se ambas forem do mesmo tamanho, ambas vão alcançar o mesmo limite de pressão, mas observe que ela acorda, a turbina acorda mais cedo. O nome desse problema é chamado turbo lag, né? Que é o retardo na hora do enchimento da turbina. Então ela demora para pegar a rotação. E nesse momento que ela demora para pegar a rotação, ela demora para dar pressão. Então, para aliviar isso, logo colocar essa geometria variável que é muito interessante. E quais são os principais componentes do sistema de turbocompressor, né? Então, temos o intercooler, temos a válvula de alívio, a wastegate, e temos que o coletor de admissão e de escapamento tem características um pouco diferentes. Vamos lá. Então, o que é o intercooler? O intercooler ele parece um radiador ou um condensador do ar-condicionado aqui, só que ele tem duas bocas aqui que são opostas, às vezes é do mesmo lado, mas dificilmente, porque quando é do mesmo lado, o ar ele tem que ir e voltar. Nessa história que ele vai e volta, ele, no caso, encontra uma obstrução. Então, geralmente, eles são desse jeito. Eles entram de um lado e saem do outro, de fluxo reto, porque existe também o de fluxo cruzado. São muitas informações, né? Então, de fluxo cruzado, em vez da boca ser desse lado, ela é do lado oposto, fazendo com que o ar ele tenha que percorrer, digamos assim, em um formato de diagonal, digamos assim. Então, por o fluxo não ser tão reto, boa parte do ar é forçado a entrar em contato com todo, no caso, o resfriador, né? No caso, todo o intercooler. Diferente daqui que o ar que passa nessa parte de baixo, ele vai ter uma tendência de passar com maior velocidade do que passa na parte de cima. E para que serve essa peça? Essa peça serve para resfriar o ar de admissão, né? E quando ele resfria o ar de admissão, ele compacta mais as moléculas. Então, imagina que você tem um ar, quando você aquece, ele dilata mais, mas a mesma quantidade de moléculas tem ali. Então, quando você resfria, você consegue botar mais moléculas de ar no mesmo tamanho, digamos, no mesmo volume. E também isso evita também o ar quente proveniente da turbina aquecer o motor além do necessário. Então, essa peça é uma peça fundamental. Quem prepara carro muitas vezes até deixa de colocar essa peça, mas na maioria dos carros de fábrica com certeza vai encontrar essa peça aqui, que ela é fundamental para o sistema. Então, nós temos agora a válvula de alívio. O que é que a válvula de alívio faz? Ela fica no coletor de admissão e ela alivia a pressão do coletor de admissão. Então, ela tem uma mola calibrada aqui. Quando o ar ultrapassa a pressão predeterminada, porque se você observar,
No escapamento você não tem como controlar, principalmente nesse sistema aqui, ó. À medida que o escapamento vai acelerando, você vai acelerando o carro de escapamento, os gases vão acelerando, vai aumentando cada vez mais a pressão da turbina. E aí, como é que você faz para aliviar a pressão, para evitar quebrar tudo? Então é justamente para isso que serve essa válvula aqui. Essa válvula fica calibrada, tem um parafuso de regulagem, né? O parafuso aqui de regulagem que regula uma mola aqui dentro. Ao regular essa mola, quando o ar vence a pressão da mola, ele libera. E é isso aqui que faz aquele famoso espirro do turbo que você escuta nos filmes e tal, que é os turbos espirrando. Então essa daqui é uma de carros modificados, né? E essa daqui é basicamente uma de carro original. Você percebe que ela é mais modesta e tal, mas faz o mesmo efeito. As válvulas que elas são, digamos assim, colocadas, muitas vezes ela também tem um tubo para você colocar no vácuo do motor, que é para na parte onde vai a aspiração da turbina, que é para poder facilitar o levantar dessa haste aqui. Então, basicamente para isso aqui que serve essa válvula. Então, ela evita a quebra da borboleta, bem como o excesso de pressão no motor, né? Então, é para isso que ela serve. Mas, principalmente para evitar a quebra da borboleta. Então, nós temos aqui a wastegate, né? Que nós temos, que é o que você viu aqui nessa parte aqui dessa turbina aqui, ela atuando dessa forma. Só que existe um problema na nomenclatura aqui no Brasil, que basicamente podemos dizer que o wastegate não é o tipo da válvula. Aqui nós temos dois tipos aqui que trabalham totalmente diferentes. Essa daqui ela controla a geometria variável e ela é o wastegate. E essa daqui, ela faz uma recirculação dos gases de escapamento. Então, imagine que em vez de você mandar uma quantidade enorme de gases de escapamento nele, você abre essa válvula e ela pula, o escapamento, bypassando a turbina. Então, digamos assim, o termo wastegate serve para você determinar a válvula que controla a velocidade da turbina. Podendo ela atuar de duas formas diferentes, né? Uma atuando na geometria variável, que é esse tipo aqui, que você só vai encontrar em turbinas de geometria variável, e essa daqui que você só vai encontrar em turbinas de geometria fixa. Aí você vai dizer assim para mim: ué, mas você não falou que para você mudar a pressão você tem que ir alterando o tamanho das turbinas? Sim, você precisa ir alterando o tamanho das turbinas para você conseguir uma forma mais linear, mas o excesso de pressão você controla com essa válvula aqui. Então, óbvio, evidentemente que a que é de geometria variável, ela tem um controle melhor no caso da pressão da turbina, porque você consegue controlar desde baixa a alta rotação, diferente dessa daqui, que basicamente controla o excesso dos gases de escapamento. Então tem essa diferença aí. E ela regula a pressão do turbo, né? Basicamente serve para isso, regular a pressão, a velocidade da turbina, regulando a velocidade da turbina, regula a pressão do turbo. E o coletor de admissão de escapamento tem características que são um pouco diferentes. Geralmente eles são mais curtos, porque pelo sistema trabalhar em sobrealimentação, ele não precisa, além disso, a sobrealimentação dinâmica, como vimos no vídeo anterior. Então, geralmente eles são mais curtos, mais retos aqui assim, então você observa essa diferença. E no coletor de escapamento, você observa também que ele é mais curto, é chamado 4 em 1, né? Mais curto, e a turbina ela é parafusada. Que observe que essa daqui é tão preparada para carros turbocompressor que ela já tem as duas saídas, bem como já tem aqui na nossa turbina aqui, ó, duas saídas aqui embaixo aqui, ó, porque geralmente ela é só desse jeito por causa da ordem de queima dos cilindros, né? 1.4, 1.342 e tal. Então é por isso que já tem dessa forma aqui, que é para não um cilindro não interferir no outro. Caberia um vídeo só para falar isso, o porquê que tem esses tipos de escapamento 4 em 1, 4, 2, 1 e por aí vai. Entendeu? Então essa aqui é a diferença do coletor de admissão de escapamento. Então você observa que ele é bem reforçado, uma vez também que ele vai trabalhar com pressão positiva, no caso do turbocompressor, né? Então tem essas diferenças aqui. Então quais são as vantagens e desvantagens
de ter um turbocompressor, né? Porque tem diferenças muito grandes em relação ao carro que ele é aspirar naturalmente. Então ele herda todas aquelas vantagens e desvantagens que eu falei dos carros sobrealimentados. Então ele herda aquilo dali. E além disso, tem isso aqui, né? Essas vantagens e desvantagens. Então, o turbocompressor em si é um sistema mais barato do que o compressor por correia. Então, se você for montar um kit, por exemplo, num carro, ou tem um carro de fábrica que ele tem um compressor mecânico ou um turbocompressor, o turbocompressor é um sistema mais barato. Ele tem muito menos perda de energia porque ele já está aproveitando aqueles gases de escapamento, e a única modificação, digamos assim, é que tem que ter um escapamento mais livre e tal, e a turbina ela é o que faz esse estreitamento, digamos assim, no escapamento, é o que freia a saída dos gases de escapamento. Então essa é uma característica, digamos assim, ele perde muito menos energia. E é um sistema muito confiável, você encontra nos mais variáveis dos carros que são picapes, caminhões, você encontra em carros de arrancada. É um sistema muito confiável, bem consolidado, que há muitos anos é utilizado e de ampla escalabilidade, né? Você encontra basicamente em todo tipo de veículo esse tipo, porque ele é um sistema muito confiável. Se ele praticamente receber a lubrificação ali, não tem mais o que fazer, ele basicamente não quebra. Claro que tem que ser a lubrificação correta, porque ele já trabalha em altas rotações e altas temperaturas. Se não for a lubrificação correta, pode haver sim uma quebra nele. E qual é a principal desvantagem dele? Ele possui um retardo no funcionamento. Então, por exemplo, ele demora para pegar pressão. Então, vamos supor que ele não tem a turbina ali pronto para o seu uso a qualquer momento. Se você está atrás de um veículo e você precisa ultrapassar, você precisa de... Vamos supor que você está a 1.500 RPM, você precisa acelerar muito, você vai ter que você só vai ter a pressão ali em alta rotação quando você chegar, só vai ter a pressão necessária para conseguir a maior potência quando você chegar a 2.000, 2.500, 3.000 RPM. E esse nome se chama turbo lag, né? Então essa é a principal característica. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o compressor mecânico e depois eu faço meio que uma disputa entre o compressor mecânico e o turbocompressor, né? Apesar do turbocompressor também ser um compressor mecânico, por convenção as pessoas geralmente falam compressor mecânico, compressor por correia versus o turbocompressor, essa diferença, né? Do supercharge versus o turbo na linguagem popular. Então, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, não custa nada, eu vou lembrar aqui, né? E compartilhar para seus amigos, caso eles queiram também aprender mais sobre esse mesmo conteúdo. Se você não é inscrito, se inscrever no canal e comentar se você tem alguma dúvida ou sugestão, que isso ajuda bastante aí a você entender mais e eu também gerar o conteúdo mais próprio, mais aproximado do que você deseja, né? Então, muito obrigado e até a próxima.